Olá, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos as nossas lições bíblicas para a Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, nós estaremos fazendo o comentário da lição de número 9. Estamos estudando, neste segundo trimestre do ano de 2020, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, portanto, Epístola aos Efésios. E nessas últimas 8 lições já aprendemos muitas coisas acerca dessa epístola. E o nosso tema de hoje, na lição de número 9, a lição tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Você sabe o que significa a palavra mistério? Todos nós já ouvimos essa palavra, certamente. A palavra envolve algo que está oculto, algum segredo. E a Bíblia trata dessa palavra, mais propriamente, nós vamos fazer uso dela dentro da carta de Paulo aos Efésios e descobriremos que mistério é esse. Qual era o mistério ao qual Paulo se referia e que foi agora revelado nos seus dias. O próprio Paulo foi, de fato, um homem muito importante na revelação desse mistério, ou da divulgação da revelação desse mistério a todas as pessoas nos seus dias ali no primeiro século e também para nós hoje aqui no século 21. O que significa mistério? Por que Paulo aplicou essa palavra? O que a Bíblia diz sobre esse mistério que tanto Paulo nos esclarece que agora foi revelado em Jesus Cristo? Esse é o tema da nossa lição de número 9 para a classe de adultos nesse segundo trimestre do ano de 2020. A nossa lição, como de costume, está dividida pelo autor em 3 tópicos, em 3 pontos, e nós vamos ver então quais são esses 3 pontos da lição. O nosso tópico de número 1 diz respeito ao mistério oculto no Antigo Testamento. O número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. E o tópico de número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Nós vamos ler esses 13 versículos. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe, por favor. Ou ainda se você tem a revista que nós estamos utilizando, nela também há todo o texto de Efésios capítulo 1 até o versículo de número 13. Diz assim o texto bíblico, na versão Almeida e Corrigida, que é o que está na revista. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério revelado, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque vós, ou por vós que são a vossa glória. Lemos então aqui Efésios capítulo de número 3, do versículo de número 1 até ao versículo de número 13.
Na leitura você já pode perceber que Paulo utiliza a palavra mistério lá no versículo de número 3. Como me foi esse mistério manifestado? E lá no versículo de número 6 em diante, Paulo explica já que mistério é esse que foi a ele revelado e que ele compartilhou então com os gentios nos seus dias. No Antigo Testamento, que é o tópico número 1 da nossa lição, o mistério já estava oculto. Não foi completamente revelado, mas já havia indícios no Antigo Testamento de que esse mistério ao qual Paulo se refere, um dia ele seria totalmente descortinado diante dos olhos dos seres humanos. Como nós já dissemos aqui, a palavra mistério diz respeito a algo que está em segredo, algo que está em oculto. Isso não se aplica ao cristianismo em si. O cristianismo não é uma religião de mistério, que pratica atos ocultos, que pratica cerimônias ocultas, como se essas cerimônias tivessem algum poder especial sobre qualquer indivíduo. O cristianismo, a pregação do evangelho, é algo claro e transparente. E tudo aquilo que a Bíblia diz e a assevera acerca do céu, acerca de Deus, acerca do homem, acerca do inferno, acerca da vida após a morte, tudo isso deve ser dito publicamente, exposto publicamente. Não há nenhuma cerimônia, não há nenhum ato dentro do cristianismo, com base na palavra de Deus, que seja oculto, que seja secreto e coisas dessa natureza. A religião de Jesus Cristo, aquilo que ele iniciou, o evangelho, a fundação da igreja, é algo público e que de fato deve ser de conhecimento de todos os homens. Mas quando Paulo usa aqui a palavra mistério, ele diz que há algo que estava oculto no Antigo Testamento e que foi claramente conhecido agora nos seus dias, sendo ele, o próprio Paulo, um grande instrumento de Deus para a manifestação desse mistério. Então, no Antigo Testamento, esse mistério estava previsto, mas foi só no Novo Testamento que ele ficou claramente conhecido. E qual é o mistério? Está lá no versículo de número 6. Paulo disse, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. O que Paulo está nos chamando a atenção aqui é o seguinte, que em Cristo Jesus agora não há mais diferença entre judeus e gentios. Quem são os judeus? Os judeus são todos aqueles homens que são descendentes de Abraão. Abraão, lá em Gênesis, no capítulo de número 12, é o homem que Deus chamou e disse, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação. Foi-se então, Abraão levou também consigo o seu sobrinho Ló. De Abraão nasceu Isaque. Isaque nasceram então 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó são descendentes todos aqueles que estiveram cativos ali no Egito durante muitos e muitos anos, durante séculos. Jacó é o mesmo que veio a ser chamado também por Deus de Israel. E de Israel, ou Jacó, descenderam ali as 12 tribos de Israel, e deles, obviamente, veio também o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos esses filhos de Jacó, conhecidos agora como judeus, traziam consigo a promessa de Deus, a promessa dada a Abraão, o pacto feito com Abraão e confirmado a Isaque e também a Jacó, e eles eram então o povo da promessa, o povo com quem Deus fez uma aliança, o povo dentre o qual viria ao mundo o Messias. Vindo o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que era um judeu, filho de judeus também, vindo Jesus ao mundo, e o mistério que estava escondido no Antigo Testamento, já estava previsto, nós podemos ver isso em alguns textos, ele foi agora plenamente revelado. O que é isso? O que Paulo afirmou no versículo de número 6. Que em Jesus Cristo não há mais diferença entre judeus e gentios. Não são escolhidos de Deus tão somente aqueles que são descendentes de Abraão pela carne ou pelo sangue.
são escolhidos ou são dedicados a Deus e podem manter com Ele uma comunhão todos aqueles que se achegam a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O mistério era esse, que Deus queria em Jesus Cristo fazer um único povo, seja de judeus, gentios, de povos que estavam próximos à cultura judaica ou estavam longe em qualquer lugar da face da terra. Jesus Cristo fez de ambos os povos um único. E esse único povo, como nós já falamos na lição de número 8, é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mistério então agora foi revelado, que Deus queria, por intermédio de Jesus Cristo, fazer de todos os povos um único na sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Por isso Paulo afirmou no versículo de número 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes na promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós queremos aqui também lembrar e destacar que não se trata de universalismo. Universalismo é aquela ideia que prega que Deus salvará ao final todos os homens. Nós podemos biblicamente afirmar, de forma bem tranquila, com base em alguns textos da Bíblia, que Deus ama todas as pessoas. Nós falamos isso de forma convicta e clara. Deus ama todos os seres humanos. Por quê? Porque a Bíblia diz, João 3,16, é um versículo mais clássico talvez, nos informa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a totalidade das pessoas, totalidade da sua criação, no que diz respeito ao ser humano, obviamente. Se Deus ama todas as pessoas e esse amor foi manifesto por meio de Jesus Cristo, obviamente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo também de número 4. No entanto, nem todas as pessoas serão salvas, porque nem todas as pessoas acham que de fato a proposta feita por Deus em Cristo Jesus deve ser aceita. Porque há pessoas que terminantemente rejeitam a Deus, não querem de forma nenhuma ter um relacionamento com Deus, assim como foi proposto em Jesus Cristo. Obviamente, essas pessoas que rejeitam a Deus deliberadamente não serão salvas, porque elas optaram a rejeição ao Senhor. Então, o universalismo, que prega que todos serão salvos ao final, ele de fato não tem amparo na Bíblia. Mas nós podemos afirmar que Deus ama todas as pessoas e que o sacrifício de Jesus tem sim eficácia na vida daqueles que creram e que aceitaram pela fé o propósito estabelecido por Deus. Agora então, em Jesus Cristo, não são só os judeus que têm uma aliança com Deus, porque Deus fez uma aliança com Abraão inicialmente. Agora em Jesus Cristo, todas as pessoas, judeus e não judeus, ou seja, gentios, podem ter sim comunhão com Deus. E mais do que isso, agora aqueles que estavam longe podem ser chamados também de filhos de Deus e serem co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, herdarão juntamente com Jesus Cristo todas as riquezas celestiais de Deus, o nosso Pai. Então, o tópico de número 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Algum texto bíblico pode nos dar a ideia de que esse mistério já estava oculto lá no Antigo Testamento? Sim, Gênesis capítulo de número 12, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Quando Deus então chama a Abraão, dentre outras coisas, Deus fala que em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações. Nele, Abraão, todos os povos seriam benditos. Em última instância, isso aconteceria com a vinda de Jesus Cristo, que era descendente de Abraão. Conforme nós já informamos aqui, Jesus era descendente lá de uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Vamos ver o ponto número 2 da nossa lição, que diz o seguinte: o mistério revelado no Novo Testamento.
Na plenitude dos tempos, então, na época em que Deus determinou que Jesus Cristo que já existia, obviamente, eternamente, mas Jesus Cristo veio então à Terra, encarnado ali no ventre de Maria, foi concebido e veio ao mundo, e no tempo determinado passou a pregar e a ensinar o Evangelho. No Novo Testamento, então, que é marcado pelo aparecimento do Senhor Jesus Cristo e a fundação da igreja, ali no primeiro século da nossa era cristã, esse mistério foi, então, devidamente revelado em Jesus Cristo. Mas quem teve da parte de Deus a missão de fazer esse anúncio? Porque os judeus criam que eles, como descendentes de Abraão, a maioria dos judeus cria, que somente eles eram alvo da promessa de Deus, que o Messias viria para eles. Não havia inicialmente, por parte daqueles religiosos, a noção de que os gentios também, ou seja, os não-judeus, eles pudessem também ser parte dessa promessa, assim como nós cremos hoje. Quem então divulgaria essa mensagem? Quem anunciaria essa mensagem? Quem pregaria isso ao mundo naqueles dias? Paulo nos fala, o apóstolo Paulo, que ele mesmo recebeu da parte de Deus a revelação acerca desse mistério. É o que ele disse aqui no texto em que nós já lemos. Mas quem ensinou isso a Paulo? Em que escola teológica Paulo aprendeu acerca desse mistério e de que o evangelho também deveria ser anunciado aos gentios? Ora, Paulo era um judeu e inicialmente antes da sua conversão, nós podemos ver no livro de Atos, antes do capítulo de número 9, nós vemos que Paulo perseguia ferozmente os cristãos ali nos seus dias, porque não cria Paulo na doutrina apresentada pelos seguidores de Jesus, de que Jesus de fato era o Cristo. Então, como que Paulo chegou a essa convicção de que agora Jesus era o Cristo e de que, inclusive, essa promessa poderia também alcançar todos os não-judeus, ou seja, os gentios? Lá em Atos, no capítulo de número 9, nós observamos que Paulo teve uma grande experiência com Deus, uma experiência dramática com Jesus no caminho para Damasco, onde o próprio Jesus se apresentou a Paulo e falou com ele de forma muito clara. Depois daquela circunstância, daquela ocasião, Paulo agora era um cristão. Ele não perseguia mais o cristianismo e nem o próprio Jesus, porque Paulo creu agora que Jesus de fato era o Cristo. Mas Paulo recebeu muito mais da parte de Deus. Paulo não aprendeu o evangelho com os discípulos e apóstolos de Jesus que estavam ali em Jerusalém. Mas nós vemos que depois da conversão de Paulo, várias dificuldades estavam acometendo a igreja, justamente por causa de Paulo. E lá ao final do capítulo de número 9 do livro de Atos, a igreja despede Paulo para a sua cidade natal. Mas Paulo teve mais encontros com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele nos revela, por exemplo, em Gálatas, no capítulo de número 1, os versículos 11, versículos 15 até o versículo 17. Vamos ler Gálatas, no capítulo de número 1, alguns versículos da parte do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro versículo de Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui já nos dá explicações acerca do seu comissionamento, acerca do seu chamamento, que foi feito direto pelo Senhor Jesus. E de fato foi lá no caminho para Damasco. Versículo de número 11 nos diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios,
sem detença. Não consultei então nem carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Fica claro aqui nos versículos que nós lemos no livro de Gálatas, que o próprio Senhor Jesus Cristo revelou a Paulo o mistério de que o Evangelho era também destinado para os gentios. Em Jesus Cristo, então, o amor de Deus é demonstrado a todos os homens sobre a face da terra. Que todos os homens, independente do lugar em que nasceram, independente da sua etnia, independente de classe social, independente da cor da sua pele, todos agora são alvo do amor de Deus por meio de Cristo Jesus e todos podem obter a salvação gratuita mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou muito claro, então, ele não foi orientado por Pedro, por exemplo, não foi orientado por João, não foi orientado por nenhum outro apóstolo a pregar o evangelho aos gentios. Mas ele mesmo, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, que já ressuscitado, manifestou-se a Paulo de forma sobrenatural, então o apóstolo foi pregar o evangelho àqueles que estavam distantes. Talvez alguém possa pensar que isso era uma coisa simples, o fato do evangelho do Senhor Jesus Cristo ser anunciado aos gentios. Quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, lá em Atos, no capítulo de número 10 e no capítulo de número 11, nós vemos uma experiência muito importante que envolve um dos discípulos de Jesus, mais precisamente o apóstolo Pedro. Pedro era um judeu, Pedro esteve com Jesus durante o seu ministério terreno, Pedro creu em Jesus, Pedro estava lá presente no Pentecostes, Pedro foi batizado no Espírito Santo, Pedro levantou-se ali em Atos, no capítulo de número 2, capítulo de número 3, com grande ousadia da parte de Deus e anunciou o evangelho de forma gloriosa, tanto que milhares de pessoas se converteram. Mas quando nós chegamos lá ainda no capítulo de número 10 de Atos, nós vemos que da parte de Pedro não havia compreensão de que o evangelho também era para os gentios. Pedro ainda não havia compreendido o mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que agora foi revelado em Jesus, que Deus faria de todos os povos, em Jesus Cristo, um único povo, ou seja, os eleitos, os salvos, a igreja. Então, em Atos, no capítulo de número 10, Pedro tem uma visão. E nessa visão celestial que Pedro tem, nessa experiência que ele tem, ele vê um lençol que descia do céu e se abria diante dele. E dentro daquele lençol havia ali alimentos que ao judeu era considerado impuro. E foi dito a Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, eu nunca coloquei algo impuro na minha boca. Ao que a voz disse a Pedro, não consideres impuro aquilo que Deus santificou. Depois dessa experiência, Pedro foi advertido de que alguns homens iriam ao encontro dele e que ele deveria seguir esses homens e anunciar as boas novas, o evangelho, na casa de um indivíduo que se chamava Cornélio. Cornélio também, que era gentio, mas que temia a Deus, teve uma experiência também, de forma que foi orientado por Deus a que enviasse mensageiros e buscassem Pedro. Então, tendo Deus dado a visão a Pedro, e tendo Deus também divinamente instruído a Cornélio, homens da casa de Cornélio foram até Pedro, e Pedro foi, então, até a casa de Cornélio, e lá aqueles homens aguardavam ansiosamente a exposição, os esclarecimentos da parte de Pedro acerca da verdade de Jesus Cristo. Lá em Atos, no capítulo número 10, ali no versículo 44, até o final do capítulo, nós vemos o grande milagre que Deus operou naquela casa. Pedro abriu seus lábios e começou a explicar acerca de quem era a pessoa de Jesus Cristo, começou a expor o evangelho. E o texto nos fala que quando Pedro expunha o evangelho, Pedro pregava o evangelho, o Espírito Santo de Deus caiu sobre aqueles seus ouvintes, como foi no início, sobre os apóstolos, lá em Atos, no capítulo de número 2. De forma que aqueles gentios foram batizados no Espírito Santo.
Aqueles gentios agora falavam em línguas e profetizavam. Pedro, então, juntamente com seus companheiros, ficou atônito, ficou assustado. E da parte de Deus, então, Pedro agora tinha uma confirmação sobrenatural que era maior do que qualquer discurso que alguém pudesse levar a Pedro. Essa confirmação era o seguinte, que o Evangelho também, que o Espírito Santo, que o poder de Deus também é destinado aos gentios e não somente aos judeus. A questão era tão séria que no capítulo de número 11, nós vemos que Pedro foi indagado oficialmente acerca da sua experiência, acerca da sua ida à casa de Cornélio. E Pedro testemunhou e outros homens confirmaram que o Espírito Santo caiu sobre os seus ouvintes, como foi no início, lá em Atos de número 2. De forma que, diante disso, ninguém mais poderia opor-se à divulgação do Evangelho aos gentios. Agora também para Pedro, um grande líder judeu, o mistério que estava oculto foi divinamente esclarecido. Ou seja, que o Evangelho também é destinado aos gentios e não somente aos judeus. Então vejam que tanto no caso de Paulo como no caso de Pedro, foi a intervenção sobrenatural de Deus, a manifestação de Deus de forma poderosa e gloriosa em experiências sobrenaturais que deu a eles a correta compreensão do Evangelho, de que, de fato, Jesus Cristo, o anúncio da salvação, é para todos os homens em todos os lugares, e não somente aos descendentes de Abraão, ou seja, aos filhos de Israel, aos israelitas. E no capítulo, ou melhor, no nosso tópico de número 3, o título é o seguinte: o mistério pré-estabelecido por Deus. No versículo de número 8, do texto que nós lemos, Atos capítulo 3, e versículo de número 8, Paulo diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Noutra versão, a palavra usada aqui ao final é as riquezas insondáveis. Paulo fala que o Evangelho contém as riquezas insondáveis, inescrutáveis, as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Que riquezas são essas? O que é algo insondável, inescrutável? É algo que, de tão grandioso que é, nós não podemos compreender bem. E, na verdade, o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho traz ao ser humano, ao homem, o anúncio das riquezas insondáveis de Deus. Muitos podem pensar que o cristianismo é só mais uma religião dentre as muitas que existem aí no mundo, dentre as várias que existem. De forma nenhuma. O cristianismo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é a verdade acerca da origem do homem, do seu propósito aqui na terra e de qual é o seu fim após a morte. E esse propósito grandioso de Deus é que todos os homens se salvem por meio de Jesus Cristo. Essa riqueza insondável do Evangelho diz respeito ao plano e propósito de Deus para o ser humano. Que em Cristo Jesus, todos os seres humanos podem ser, de fato, feitos filhos de Deus. Não somente criaturas, não somente tendo sido feitos de forma tão maravilhosa por Deus, mas também nós podemos ser considerados filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. E se nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A riqueza do Evangelho, de fato, é insondável, é grandiosa. E tem operado nos nossos dias grandes milagres, salvando pessoas, libertando pessoas do pecado, das trevas, pessoas que não tinham expectativa nenhuma, não tinham esperança nenhuma, caminhavam para a morte, nos vícios, com vontade, com desejo de tirar a própria vida, e em tantas outras mazelas, mas ao ouvirem a pregação do Evangelho agora, convertem-se ao Senhor Jesus Cristo, deixam a vida de pecado, deixam para trás tudo aquilo que não agradava a Deus e agora são feitos filhos de Deus e cordeiros com Cristo Jesus.
De fato, as riquezas do Evangelho são insondáveis. E nós não podemos compreender todas ainda, mas um dia, quando nós de fato formos glorificados e estivermos eternamente com o nosso Deus, nós compreenderemos muito mais dessa riqueza, dessa grandeza do poder de Deus e do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse plano, o plano de revelar a todos os seres humanos o mistério, a Igreja do Senhor Jesus, esse plano já estava pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Então nós sabemos que um dos atributos de Deus, um dos atributos naturais de Deus, é a sua onisciência. Deus conhece todas as coisas em todo o tempo. Deus não vê, obviamente, o tempo da forma que nós vemos, em que minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, mês após mês, os acontecimentos vão sucedendo uns aos outros. Para Deus, alguém já disse que o tempo é um eterno presente. Obviamente que isso é uma tentativa de explicar ainda algo que nós não conhecemos bem, que nós não sabemos como funciona. Mas nós temos muitos exemplos na palavra de Deus. Nós poderíamos citar aqui um dos exemplos, o Salmo de número 139 e tantos outros, de que Deus não pode ser surpreendido por ocasião nenhuma. Deus é de fato onisciente, Deus sabe de todas as coisas. E o plano da igreja, de fundação da igreja, já estava pré-estabelecido em Jesus Cristo. Até mesmo porque Deus saberia, ou Deus sabia já de antemão, que Adão e Eva, eles pecariam. E Deus saberia também, de antemão, que ao final do seu pacto ali com os judeus, ele enviaria Jesus Cristo para que fosse então instrumento para que todos os povos agora pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, quando nós dizemos que Deus sabia, é em razão da sua presciência, que está ligada também à sua onisciência, que ele já sabia de todas as coisas. Não que Deus, obviamente, tenha determinado o pecado de Adão, tenha determinado a queda de Adão, como algumas pessoas até querem supor. Para quem acredita nisso, inevitavelmente, esse argumento faz de Deus o autor do mal e o autor do pecado, e autor também por trás de todas as mazelas que assolam a humanidade. Mas o que nós estamos afirmando aqui biblicamente, porque é isso que a Bíblia diz, que o plano para fundar a igreja e para fazer de todos os povos um só, já estava pré-estabelecido por Deus desde a eternidade, porque Deus já tem conhecimento de antemão de todas as coisas que acontecerão, mesmo que muitas delas sejam contrárias aos propósitos divinos que são prescritos na sua palavra, como a santidade do homem, a pureza do homem e fazer aquilo que é correto. Deus sabe de antemão todas as ações do homem, mesmo aquelas que contrariam os preceitos bíblicos. Então, nosso tópico de número 3, falamos então brevemente que esse mistério já estava pré-estabelecido por Deus. Essas riquezas insondáveis do Evangelho já estavam pré-estabelecidas por Deus, porque Deus conhece de antemão todas as coisas que acontecerão na face da terra. Nós, que limitados que somos, nós não conhecemos e nem sabemos o que será do nosso amanhã. Mas porque Deus sabe todas as coisas, nós podemos, obviamente, confiar a Ele nossa vida e também o nosso futuro. Esse rico tema é o nosso, então, objetivo nesta ocasião. E nós falamos aqui sobre o grande mistério que esteve oculto no Antigo Testamento e que foi agora devidamente revelado em Cristo Jesus. A saber, que em Jesus Cristo, judeus e gentios são agora partes de um mesmo povo. Os dois povos compõem a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Jesus não há diferença. Em Jesus não há acepção de pessoas. Deus ama todos, em todos os lugares, e quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Você compreendeu? Você faz parte da igreja? Você compreendeu o mistério revelado em Cristo Jesus? Que você a cada dia possa aprender mais e mais acerca desse grande amor de Deus manifestado na cruz em Jesus Cristo, pela minha vida e pela
tua vida. Não há mais acepção de pessoas. Todos nós somos iguais diante de Deus. Tanto que nós somos orientados a amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Ele que não faz distinção de pessoas. Deus te abençoe por estar aqui mais uma vez conosco. Nós retomaremos o comentário da próxima lição na próxima semana, mas até lá você é convidado a continuar aqui no nosso canal, na Assembleia de Deus Central em Araguari, ADCA ao vivo aqui na plataforma do YouTube. Acompanhe os nossos cultos às terças, às quintas-feiras e também aos domingos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.